Gente, vamos lá. Hipótese diagnóstica, diagnóstico, parecer. O que é que o psicopedagogo ou neuropsicopedagogo realmente faz? O que ele dá? Qual é essa nomenclatura? O que é o diagnóstico psicopedagógico, neuropsicopedagógico? Existe isso? Pode o psicopedagogo, o neuropsicopedagogo dar diagnóstico? O que é que você acha? Fica comigo no vídeo que eu vou te explicar. A gente vai conversar sobre isso. Diagnóstico psicopedagógico e neuropsicopedagógico. Vem comigo no vídeo que você vai conversar comigo e entender. Olá, psicopedagogo, psicopedagoga, neuropsicopedagogo, neuropsicopedagoga. Olá, eu sou Isabel Ferreira, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, sou terapeuta da aprendizagem, sou mentora, consultora de carreira e supervisora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos. E eu vim conversar com você hoje aqui sobre isso. É muito polêmica essa história de diagnóstico, de hipótese diagnóstica, de prognóstico. Então, assim, eu decidi conversar com você sobre isso porque pessoas conversam comigo, perguntam e falam. E na internet tem muita coisa, livros teóricos, todo mundo fala uma coisa e outra, uma coisa e outra. E aí eu decidi conversar com você a minha opinião, tá certo? A minha opinião. Eu, como profissional, terapeuta da aprendizagem, que já trabalho há muito tempo em clínica, que já atendo há muito tempo, então, eu vim e já estudei também, eu pesquiso muito. Eu sou muito pesquisadora, gosto muito de ler artigos científicos, né? E apesar de que para a neuropsicopedagogia existem pouquíssimos artigos científicos na nossa área. Mas na psicopedagogia tem bastante. E aí, na psicopedagogia, vamos logo entrar no assunto, tá certo? Mas se você já gostou desse assunto, já dá um like pra gente, né? Porque a gente tá aqui, eu tô aqui, né, de todo coração pra você. E aí você pode já dar um like, se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Toca nessas notificações aí pro YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui, porque aqui tem vídeo novo toda semana. Bora lá. Gente, é o seguinte, diagnóstico. Você vê muito, você que é psicopedagogo, psicopedagoga, já leu bastante. Praticamente todos os livros, estudos da psicopedagogia falam em diagnóstico. Eu já falei em vídeo aqui, antes de eu falar sobre isso, eu já falei em vídeo aqui que quem dá diagnóstico é médico. Algumas pessoas falam também na internet, algumas pessoas que já têm muito tempo de experiência também, falam que quem dá diagnóstico é médico. Verdade, é médico. Se você olhar a nomenclatura, se você botar lá no dicionário, você vai ver que diagnóstico é uma questão da linguagem do médico, né? De avaliar aquela doença e dar o diagnóstico. Isso aí tá no dicionário, tá certo? Então, se você for ao pé da letra, a palavra diagnóstico é isso. É uma palavra médica. Eu já falei aqui em vídeo, né, sobre diagnóstico. Já falei que quem dá diagnóstico é médico, já falei em diagnóstico, já falei tudo isso. Mas hoje eu quero falar pra você o seguinte: não se prendam a esse tipo de nomenclatura. Não se prendam a coisas que não tem sentido se preocupar, tá certo? Porque quando você fala em diagnóstico, o diagnóstico para a psicopedagogia significa, ou a neuropsicopedagogia, significa que você fez uma avaliação, você usou testes ou instrumentos para descobrir o que aquele paciente tem, que não consegue aprender. De acordo com isso, você determinou no final da sua avaliação um diagnóstico. Não importa se é uma nomenclatura médica, não é proibido você falar em diagnóstico. A maioria dos livros, estudos e pessoas teóricas, pessoas que estudam, que pesquisam, que trabalham na área, que fazem artigos científicos que nós estudamos, que nós nos preparamos para a profissão, para a atuação de psicopedagogia, e principalmente psicopedagogia, neuropsicopedagogia também. Mas principalmente a psico, que tem mais artigos, que tem mais livros, que tem mais publicações, né, sobre o tema, sobre a psicopedagogia em si, sobre os processos de ensino-aprendizagem. Essa questão é uma questão
Eu acho, na minha opinião, que é uma questão irrisória. Uma questão que você não precisa se prender. Não pode falar diagnóstico. Por que não pode falar diagnóstico? Por quê? Não é proibido falar diagnóstico. Você pode falar hipótese diagnóstica e diagnóstico, não tem problema. Porque, como eu falei, é o final da avaliação, você tá concluindo. Aí você vai falar o quê? Eu falei no vídeo em parecer. É bom você falar em parecer também. Você pode falar parecer técnico. Tem teóricos que falam em informe psicopedagógico, relatório psicopedagógico, relatório neuropsicopedagógico. Aí o informe, o que é um informe? O informe, o relatório, o parecer, é o final da avaliação. É o que você precisa entregar para aquele paciente, né? O final das suas observações, o que você fez no final, você entrega. Por que não pode ser um diagnóstico? Um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica. A hipótese diagnóstica significa que você fez uma hipótese do diagnóstico que pode mudar de repente, dependendo da intervenção. Em alguns casos, que já aconteceu comigo, em alguns casos, você faz uma hipótese diagnóstica, faz a intervenção e durante a intervenção que ainda vai descobrir o que está impedindo aquele paciente de aprender. Nem sempre você consegue concluir na avaliação. Você precisa intervir, você precisa começar a intervir para descobrir, para ir durante a intervenção, durante o tratamento e descobrindo o que é que aquele paciente tem. Não é sempre que você vai fechar o diagnóstico, fechar um parecer, fechar um relatório daquela avaliação. Não é sempre. Às vezes, em alguns casos, você vai precisar intervir primeiro. Para durante a intervenção você conseguir isso. Então, você chama de diagnóstico? Chama de diagnóstico, hipótese diagnóstica, parecer. Isso é irrelevante para o principal. O principal é você entender que no final da sua avaliação você tem que juntar tudo que você pegou, né, que você avaliou, aí você, todas as observações, os testes qualitativo, quantitativo, a queixa, a anamnese, tudo, e fazer um diagnóstico. Eu vou falar diagnóstico. Eu já falei parecer, já falei que não podia falar diagnóstico, mas hoje eu tô dizendo pra você que, se eu já falei que não podia falar diagnóstico, eu acho que eu nunca falei que não podia falar. Só falei que diagnóstico era um termo médico. Mas não tem problema você falar, tá certo? Então é isso. O vídeo de hoje foi para te dizer que não se prenda a nomenclaturas em relação a isso. Se prenda apenas ao que você precisa fazer depois da avaliação, que é finalizar sua avaliação com um relatório, com algo que você vai ter que entender para passar para o seu paciente, para desenvolver as habilidades que ele não desenvolveu ainda. Tá certo? Então é isso. Já te pedi para se inscrever no canal e dar um like no vídeo e tocar as notificações. Então, para você, um beijo e até o próximo vídeo.